requerimento 606-2014, deputado Nilson Leitão, que solicita que seja convocado o ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, nessa comissão, para prestar esclarecimento a essa comissão acerca dos processos de situação de emergência no Brasil. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores deputados, para ser muito breve, eu acredito que todos os estados brasileiros estão sofrendo isso. O ministro da Integração não tem conseguido dar resposta para a sociedade. Os municípios que ficaram em estado de emergência, ilhados, não apenas para o problema da safra, do arranca-safra, mas também o ir e vir, os ônibus escolares, ambulâncias que não passaram durante esses períodos, e o general, que representa a Defesa Civil, colocou de forma clara que precisa trabalhar 23 anos para poder resolver a demanda passada. Isso ele falou numa reunião com mais de 40 prefeitos. O ministro da Integração tem levado informações que não são confiáveis a esses prefeitos, e esses prefeitos vêm sendo penalizados. Pontes que rodaram, estradas intrafegáveis, e que o Ministério da Integração deveria ter resolvido a situação de emergência Brasil afora. Vamos iniciar uma nova chuva, deputado Luiz Carlos Reis, e novamente vai se incorporar em toda a tragédia da chuva passada, porque não resolveu praticamente nada, quase zero do que houve. Marcamos audiência com o ministro várias vezes, prefeitos vieram do interior, andaram 800 a 1.000 quilômetros de carro a pegar um voo para vir para cá. O ministro, na última hora, não foi participar da reunião no próprio Ministério, empurrando para a Defesa Civil pela segunda ou terceira vez. Então, essa convocação não é apenas para poder trazer o ministro. Nós fizemos já antes das eleições, porque ele precisa vir explicar ao Brasil a situação de emergência que vai ocorrer no futuro. Como que vai ser tratado esse assunto dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem? Mato Grosso, Pará, todo o Nordeste e todas as regiões. Então, eu peço aos pares, inclusive do PT, que aprove essa convocação do ministro. É um momento de transição, mas não é vir para trazer ele aqui para ridicularizá-lo, ao contrário, é para ele exatamente alentar e acalmar, dando uma explicação verdadeira, mesmo que não seja que vai alentar, mas que seja verdadeira do que vai ocorrer nessas futuras chuvaradas, que vai deixar muitos municípios ilhados, como deixou no ano passado. Peço o voto dos demais pares. Senhor presidente, nobres pares, quero fazer um apelo ao meu colega de bancada, Nilson Leitão, autor do requerimento, que a gente transformasse esse requerimento de convocação em convite. Eu sei o esforço que o Ministério da Integração tem feito, sei o esforço que a Secretaria Nacional de Defesa Civil tem feito para atender não só o meu estado, o estado de Mato Grosso, como também todo o Brasil. O corpo técnico de engenheiro é um corpo técnico capacitado, qualificado, mas ainda pequeno dentro das demandas existentes no país. E o que a gente tem visto, como diz, Defesa Civil é estado de emergência. O que é estado de emergência? Situações que não está na previsibilidade. Nós tivemos aí o Acre, né, o estado de Rondônia, que praticamente ficou debaixo d'água. Nós tivemos o estado do Amazonas com o mesmo problema. Nós temos visto o Nordeste com a seca. Quer dizer, o corpo técnico aí, você precisa de um corpo técnico grande, né, para poder dar a atenção devida para todo o país. E a gente tem acompanhado passo a passo. Toda semana nós estamos na Secretaria Nacional de Defesa Civil, no estado de Mato Grosso, né, junto com os prefeitos. Nesse ano de 2014, nós conseguimos, né, orientando os prefeitos como fazer a documentação necessária de requerimento, de apresentação do AVADAN, que é o laudo de avaliação de danos, né, encaixar a situação de chuva no meu estado de Mato Grosso na condição de emergência. Nós conseguimos encaixar mais de 50 municípios dos 141 municípios existentes no estado de Mato Grosso. Praticamente mais de um terço na condição de estado de emergência pelas fortes chuvas que caíram no estado de Mato Grosso. E o que acontece? Chove muito, roda-se as pontes, rompe-se os aterros, formam-se os atoleiros, e aí precisa realmente do apoio do governo federal, porque o município tem muita dificuldade de atender às suas necessidades básicas.
Então é uma ponte de 30 metros, de 60 metros, que no mínimo aí, ela custa 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, né? Os bueiros que tem que ser feito, o levantamento da estrada naquele espaço onde se formou o atoleiro, há toda uma dinâmica de investimento, de necessidade de investimento. E aí você carece exatamente da condição de engenheiro para poder fazer não só a aprovação do plano de trabalho, mas depois vem a prestação de conta. E eu vou dar um exemplo aqui da situação de 2011, senhor presidente. Em Colniza, nós conseguimos demonstrar o dano de 2 pontes que rodaram, uma no Rio Branco, no município de Aripuanã, outra no Rio Aripuanã, no município de Colniza. 25 milhões foi o que a Defesa Civil compareceu, né? Apresentamos o plano de trabalho, foi aprovado, liberou-se a primeira parcela, fez-se a licitação, a obra começou e hoje está paralisada exatamente porque a prestação de conta foi feita, mas não tinha engenheiro desde abril esperando a engenharia analisar. E o nosso esforço junto à Defesa Civil, conseguimos fazer com que esse processo fosse analisado. Estamos finalizando, a Defesa Civil está finalizando a aprovação da prestação de conta para liberar a segunda parcela, né? E outra coisa, por isso que eu peço ao deputado Nilson Leitão para transformar em convite, senhor presidente. Sabe por quê? Pelo seguinte, nós estamos no final de um governo, de um ciclo de governo, que é o governo da presidenta Dilma, desse primeiro mandato. 1º de janeiro começa uma nova etapa, né? E eu tenho certeza, pelo que ela falou em campanha política, em campanha eleitoral, um novo governo se iniciará. Então, os ministros que estão aí, vamos dizer assim, nós não sabemos quais serão confirmados, quais ficarão. E eu tenho certeza que, pelas dificuldades que o Brasil vem enfrentando, um novo governo da presidenta Dilma vai ter um foco especial para esse problema da Defesa Civil. Então, por isso, eu faço o apelo aqui ao deputado Nilson Leitão para transformar essa convocação em convite, porque estamos acompanhando passo a passo para resolver esses problemas da Defesa Civil, principalmente do estado de Mato Grosso. Não tendo deputado nenhuma discussão. Senhor presidente, eu respondo rapidamente para ele. Em primeiro lugar, é o seguinte: é o 2º ano em que não se cumpre com 90% da situação de emergência no Brasil. Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Pará, eu citaria todos aqui. Esse ponto seria o primeiro. Segundo, não é um novo governo, é o mesmo governo. Vamos parar de brincar com isso. Foi reeleito. É o mesmo governo, a mesma presidência. Em terceiro lugar, eu não estou discutindo a pessoa do ministro, eu estou discutindo o ministério. Se é o Zé, o Mané, o Antônio, para mim tanto faz e para vocês também tanto faz. Em terceiro lugar, o ministro precisa vir aqui pelo menos para a gente conhecer ele, né? Que a maioria nem sabe quem que é o ministro da Integração no Brasil. Mas em quarto, tem uma outra situação, presidente Carlos Magno. Várias prefeituras pagaram projetos de 12 mil reais para poder acelerar para terceiros, coisa que não deveria fazer, que era só preencher tudo aquilo que o Ministério já exige, mas teve gente que cobrou 12 mil para poder acelerar esses projetos aqui no Ministério, não resolveu o problema, a própria Defesa Civil do Estado está denunciando isso, e o ministro tem que vir aqui. Ele é gente de bem, ele precisa vir aqui e conversar com os brasileiros sobre o que vai acontecer nessa futura chuva, já que na passada o governo literalmente deu um calote nos municípios. O próprio general da Defesa Civil falou isso em letras garrafais. O general da Defesa Civil disse: nós não conseguimos cumprir e não cumpriremos com o futuro. É importante, pelo menos, tirar essa ansiedade e tirar a esperança de que vai ser resolvido a futura emergência que vamos ter no ano que vem. Então eu peço para vocês que aprovem essa convocação por necessidade. Outras formas já tentamos e não resolveu. Senhor presidente, nós temos um requerimento que está fazendo a convocação do ministro. Veja, nós fizemos um apelo ao autor do requerimento para que pudesse transformar essa convocação em convite. Não foi possível. Ele está no direito dele, está na legitimidade dele. Então, nós, do PROS, como vice-líder do PROS, nós queremos que quebre o interstício para que essa votação tenha um quórum qualificado, para que a gente possa avaliar melhor, através dos parlamentares, para a gente poder decidir
se realmente vai aprovar a convocação ou não. Então, esse interstício, a quebra de interstício, ela é extremamente importante, necessária nesse momento, até porque nós temos poucos parlamentares presentes aqui na comissão, né, e um requerimento dessa magnitude para discutir, né, defesa civil nacional, os problemas do Brasil, nós precisamos ter um quórum qualificado, passar pela avaliação de mais parlamentares aqui nessa importante comissão, que é a Comissão da Agricultura. Então, por conta disso, senhor presidente, é que a gente apresentou esse requerimento. E no início, nós tivemos essa cautela de até se manifestar imediatamente, por conta de que as coisas acontecem com muita rapidez nas comissões. E se a gente não tiver uma atenção especial, às vezes a gente perde o time e aí não pode, Inês é morta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Quem decide aqui são os deputados. Não é questão de ordem. O ministro ter ligado para você não é questão de ordem. Não, ele se propôs a vir, já tem data. Senhor presidente. Senhor presidente. Então a questão aqui em votação. Em votação, requerimento do deputado Valtemir Pereira. Não é questão de ordem o ministro ter ligado para você, não é? Requerimento de quebra de interstício. Requeira Vossa Excelência, no termo do artigo 185 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a quebra do interstício. Assinados pelo deputado Bongás, pelo PT, e pelo deputado Valtemir Pereira, do PROS, vice-líder do PROS. Coloque em votação. Com a palavra o deputado Valtemir Pereira, pelo PROS. Senhor presidente, para início de conversa, não significa que eu estou abrindo mão do meu tempo, mas eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência como presidente, para nos ajudar a convencer o autor do requerimento, porque o ministro já se propôs a vir, desde que seja convite, no dia 13, já com data definida. Então, se nós queremos ouvir, se nós queremos resolver o problema de emergência do país, né, para quê? Por que não ceder? Quer dizer, o ministro já se propôs, já quer vir. Mas o que nós queremos, senhor presidente? Não, a questão dos prefeitos do interior de Mato Grosso, Nilson, né, tem acompanhado, 2011, por exemplo, o Ministério da Integração Nacional ajudou Mato Grosso com 30 milhões de reais, onde 3 pontes de concretos estão sendo construídas no norte do estado de Mato Grosso. Né? Em 2012 e 2013, nós conseguimos para mais de 20 municípios no estado de Mato Grosso outros 30 milhões de reais, 2012 e 2013. E agora, 2014, né, nós temos mais de 50 municípios com estado de emergência decretado para poder exatamente buscar essa parceria com o governo federal, com o governo da presidenta Dilma, para reconstruir pontes, para implantar bueiros, para poder atacar os atoleiros que se formam diante do volume de chuvas que cai no norte do estado de Mato Grosso, em todo o estado de Mato Grosso. Então, assim, a gente está acompanhando passo a passo no que diz respeito ao estado de Mato Grosso. Por isso que o convite, o ministro está pronto para vir no dia 13, já tem data definida, né, para vir aqui para poder expor, né, para esta comissão a situação. E a questão dos prefeitos, nós estamos resolvendo lá no Departamento de Reconstrução, no DRR, né, junto aos técnicos, aos engenheiros, tanto a prestação de conta daqueles recursos que já estão sendo investidos, quanto esses novos recursos, os planos de trabalho que têm que ser apresentados. Então, assim, eu vejo desnecessário aprovar um requerimento de convocação, quando você tem o ministro pronto para vir aqui para atender um convite desta casa, que para nós é muito importante. Então, nobres pares, a questão da emergência, né, é uma situação... Bom, o tempo está encerrado. Senhor presidente, eu tenho 10 minutos como líder. O tempo está encerrado. Eu tenho 10 minutos Conclua, como líder. por favor. 5 minutos. Né? São 10 minutos. O regimento conclua, por favor. O regimento me dá 10 minutos. Conclua, por favor. Tá? 10 minutos, está no regimento interno. Senhor presidente, estão brincando, né, senhor presidente? Senhor presidente, você vai concluir? Vou concluir. Presidente, novamente eu volto a fazer um apelo ao deputado federal Nilson Leitão, né, para que
possamos transformar essa convocação do ministro Francisco Coelho Teixeira em exatamente em um convite. Por que isso? Senhor presidente, Senhor presidente, eu estou concluindo, e aí complica. Atrapalha até a linha de raciocínio da gente. Então, senhor presidente, que não tem. Esse convite é extremamente importante. Tem aqui, o ministro já se prontificou, quer vir, né, aqui trazer todas essas informações que esta comissão está pedindo a ele, e com isso a gente poder esclarecer tudo que eventualmente aí o deputado Nilson Leitão tenha... Encerrada a discussão do requerimento, eu faço... Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Eu faço um novo apelo ao deputado Nilson Leitão da manifestação de convite. Nós encaminhamos contrário ao adiamento, queremos que o senhor coloque em votação que ninguém mais tem direito de falar de acordo com o regimento. Mas eu quero aqui sugerir o seguinte aos meus pares que nos acompanham, para tentar trazer os ministros que precisam dar explicação a essa casa. E quero deixar claro que a convocação do ministro da Integração, bem ao contrário do que o deputado Valtenir coloca, o deputado Valtenir acompanha os projetos, acompanha com muita intimidade, inclusive, os projetos, como se estivesse acompanhando uma novela, né, porque não resolve. Ele só está assistindo do outro lado e as coisas não têm sido resolvidas. A agonia dos prefeitos tem sido coisa gritante, prefeitos do PT, do PMDB, de todos os partidos. O que está acontecendo no Brasil com a questão da defesa civil é uma covardia, uma covardia. Esse primeiro requerimento é de convocação, mas eu já quero adiantar aqui aos nobres pares e ao deputado Valtenir que eu estarei também fazendo um requerimento de investigação daquilo que está sendo feito com algumas verbas e a cobrança que foi feita de prefeituras de R$12 mil para poder fazer projetos e que assessores de alguns estão recebendo dinheiro para poder fazer projetos. Então essa convocação, nobre líder do PT, vocês não têm culpa nenhuma. É uma situação que nós detectamos. Eu estou cumprindo aqui meu papel de parlamentar. Eu não sou radical, nunca. As próprias equipes de ministério sabem que sempre a gente vai ceder, mas esse assunto em específico vocês estão cometendo um erro. Eu quero aqui solicitar aos meus nobres pares que entrem em obstrução nessa votação e que terça-feira a gente volta a conversar sobre ele, ou com novos. Não vai parar de entrar requerimento em relação a esse assunto, porque vocês não quiseram trazê-lo. 2 ministros estão vendo, um com menos ou com mais, mas o ministro da Integração tem que vir aqui para discutir essa questão que o Brasil inteiro está gritando, do PT, do PMDB, do PSDB, do Brasil inteiro vocês estão vendo prefeitos gritando em todos os estados brasileiros. Então não trazê-lo é uma irresponsabilidade nossa com esses prefeitos, com esses municípios, com escolas, com a saúde e com a população brasileira, que estão ilhadas e vão ficar novamente ilhadas em dezembro, janeiro e fevereiro, porque o PT não quer que ele venha aqui pelo menos dar uma satisfação, um alento e um encaminhamento sobre a questão que vai ocorrer com a chuvarada nos próximos 3 meses. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que a nossa posição, e eu quero aqui solicitar aos nobres pares, nossos líderes, que encaminhem pela obstrução dessa votação.